Fizeram propaganda de aposta? Beijo pra quem tá em Miami, fugitivo da polícia. Beijo. Tô falando de ninguém, tá? Tem um monte de gente em Miami. E tem um monte de gente em Miami que é fugitivo da polícia. Só queria dizer isso. Não tô falando de ninguém. Eles descobriram hoje que a aposta era ilegal. Opa! Apostas. Não sei se você que tá assistindo sabia, mas os sites de aposta no Brasil, eles estão numa área meio nebulosa, assim. Pode ter aposta? Não pode ter aposta? Mega Sena é aposta? Por que que o Estado pode ter jogo de azar? Porque Mega Sena é jogo de azar. E eu não posso. Como que essas apostas estão afetando a sociedade brasileira? Será que o fato da gente ser um país de população pobre é um fator importante e que pode e que tem que ser levado em consideração? E loot box? Será que quando você comprava a cartinha lá do FIFA esperando tirar o Pelé 98, de número 98, você estava fazendo coisas com o seu cérebro que podem te levar a um caminho perigoso? É sobre esse assunto e outros que nós vamos falar no Blá Blá hoje. Eu sou Emílio Garcia e a gente vai falar sobre como os sites de aposta são e podem e parecem ser cada vez mais perigosos e por que que isso é um problema no país em que a gente vive, tá bom? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, essa é uma discussão que não acontecia. Os sites de aposta, do jeito que eles são, principalmente ligados ao celular, eles são muito recentes. Mas a discussão em relação a cassinos, elas acontecem há muito tempo e principalmente em países em que isso é liberado. A primeira coisa que você que está assistindo tem que entender é: não tem como ganhar do cassino. A casa sempre ganha. Ela foi desenhada matematicamente e estatisticamente para ganhar. Se essa divisão for 51% para casa e 49% para você, você perdeu. Estatisticamente e a longo prazo, quem joga sempre perde. Se você fizer a somatória do que está acontecendo, você que já gastou dinheiro com isso, perdeu, tá? Só para você ter uma ideia, no ano de 2023, o gasto do brasileiro em casas de aposta, sejam elas apostas esportivas ou jogos de tigrinho, roleta, não sei o que lá, bateu uma movimentação total de 130 bilhões de reais. Com B, não é milhões, são 130 bilhões de reais. O engraçado dessa história é que, como grande parte dessas empresas não estão no Brasil, a gente fala entre 80 e 130. Ou seja, a gente não sabe nem quanto esses caras estão movimentando de dinheiro no Brasil hoje, certo? E o lucro dessas casas de aposta, nessa movimentação de 130 bilhões de reais, só no Brasil, chegou a 20 bilhões de reais. 20 bi, com B. A Receita Federal calcula que o brasileiro, o apostador brasileiro, nessa movimentação de 130 bilhões de reais, perdeu 23 bilhões de reais. Os nossos gastos com aposta estão ficando tão sérios que outras empresas estão se preocupando com isso. Que outras empresas são essas? As empresas que vendem comida, as empresas que vendem eletrodomésticos, as empresas que vendem carro. Por quê? Porque a gente está falando de um cenário em que 23 bilhões de reais saíram da economia. Então, de novo, se nós estamos falando de um negócio em que... E essa conta, ela meio que bate, certo? Então, se a gente perdeu 23 e os caras lucraram 23, quer dizer que nós... sociedade, perdemos. Não tem jeito de ganhar da casa.
Ah, mas eu conheço um cara que ganhou não sei quanto. Eu conheço outro cara que ficou milionário. Eu conheço... Os dados mostram que a casa ganha e você perde. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro. Outro ponto que a gente tem que deixar claro é que a gente não tem uma legislação em relação a isso. Essa legislação está sendo construída agora. Então, no governo atual, a gente está discutindo como que a gente vai legislar em relação a isso. Como que a gente vai fazer para taxar essas empresas? Como que a gente vai fazer para cobrar impostos desses caras? Porque a gente não consegue, com a legislação atual, com a estrutura de internet atual, sem regulação de rede, a gente não consegue regular isso. O cara tá lá com a empresa dele em Curaçao vendendo jogo aqui. O cara tá lá na Inglaterra vendendo jogo aqui. Você está fazendo aposta na Inglaterra. O imposto, inclusive, está sendo pago lá quando a casa de aposta é na Inglaterra e não aqui. Então o governo começa a discutir como taxar isso, como fazer uma mudança na legislação, para que as empresas pelo menos estejam no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, isso acrescentaria 15 bilhões de dólares ao governo brasileiro. E escutem o que eu vou falar, tá? Vocês podem falar assim, é um absurdo, vai taxar a empresa, o que vai acontecer com a empresa? Como que vai ser? Meu Deus, governo que taxa as coisas. Gente, as bets ganham tanto dinheiro que mesmo pagando imposto elas vão vir para o Brasil. Você pode ter certeza disso. E aqui eu vou falar de duas empresas que vão abrir bet ano que vem, que é assustador o que vai acontecer. Tá? Que a gente não consegue nem mensurar o que vai acontecer. Então tá bom. Outras coisas que a gente precisa contextualizar. A primeira coisa que a gente precisa contextualizar está ligada a vício. Então tem vários trabalhos anteriores à chegada de bets pelo celular, porque a aposta existe muito antes em muitos países, tentando entender qual que é a relação que a gente tem com vício. Então será que apostar vicia? E principalmente... como isso funciona no nosso cérebro? Então a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre biologia do cérebro. Então muitos trabalhos que vocês vão ver, muitas análises que vocês vão ver, elas tentam explicar, tentam relacionar a aposta ao prazer ligado à aposta. Numa análise que a gente faz de maneira simplista, muito parecida com o que acontece quando a gente se vicia em drogas, um vício químico a drogas, ou alguns apocalípticos das dietas malucas falam que acontece a mesma coisa quando a gente fala de comida. Então você não pode comer chocolate que libera dopamina no seu cérebro e aí fudeu. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe um funcionamento do nosso cérebro baseado em neurotransmissores, mesmo dentre eles a dopamina. Então quando você faz alguma atividade que é interessante, você libera dopamina no seu cérebro, dentre outros neurotransmissores, e o que você vai fazer é que o seu cérebro vai gravar aquela informação que você tem que repetir aquela ação, tá? Tem alguns artigos que estão tentando discutir essa ideia, essa teoria da dopamina com um pouco mais de profundidade. Então que isso seria uma análise muito simplista do que acontece no nosso cérebro. O nosso cérebro ele é muito mais complexo do que isso. Então tem um artigo que foi publicado na Nature em 2015 que ele vai fazer uma análise de 40 anos disso. E o que se discute nesse artigo é que sim, a dopamina tem um papel nesse processo. Sim, a dopamina parece estar ligada a esses centros de prazer e de recompensa do nosso cérebro, mas o nosso cérebro é mais complexo do que isso. Então, por exemplo, tem alguns trabalhos que mostram que principalmente vício em jogo são influenciados por uma parte mais primitiva do nosso cérebro, ligada à amígdala, dos nossos mecanismos de fuga e luta, de como o nosso organismo vai reagir a instintos básicos e ao nosso centro de aprendizado. Então tem alguns trabalhos que mostram que as pessoas que tendem a se viciar mais no jogo, elas têm uma dificuldade maior, um pouquinho maior, de entender como é que aquele jogo funciona. Então tá bom. Mas qual que é esse grupo de pessoas? Em primeiro lugar, o que as pesquisas anteriores mostram é que a gente teria, dependendo do trabalho, uma taxa de vício na população em geral que variaria entre 0,4% a 2%. Certo? Então tá bom.
Então, 2% da população, jogando para cima, 2% da população poderiam se viciar num jogo. O que os autores desses trabalhos discutem é que quando o jogo passa para o celular, a quantidade de pessoas que vai ter acesso a isso aumenta, e aí por uma questão de matemática básica, a gente está falando de 2%, a gente está falando do aumento do vício nesses 2%. Pessoas que têm uma tendência a maior adicção, ou seja, que já são viciados em álcool, já são viciados em cigarro, já são viciados em outras drogas, têm uma tendência ainda maior de se viciar. Os trabalhos mostram entre 5% e 10%. Então, o que os pesquisadores discutem é que o seu cérebro ele já é propenso ao vício. Por isso que você se viciou em outras substâncias, é uma das explicações, e por isso que você se viciaria. A outra coisa, e aqui tem um monte de safado assistindo esse vídeo, de safadas e safades, que se encaixaram nessa coisa. É que quanto antes você entrar em contato com esse tipo de estímulo, maior é a probabilidade de você se transformar numa pessoa que não controla a sua relação com aquele estímulo. Então os trabalhos mostram que se você começar a jogar adolescente, a chance de você se descontrolar com aquilo é muito maior. E o que a gente consegue perceber, e quem está em sala de aula consegue perceber, é que esses jogos chegaram nas escolas. Então tem um trabalho que mostra que os 60% dos adolescentes jogaram nesses joguinhos de aposta pelo menos uma vez no último ano. 60%. Então você está viciando criança nisso. Tem um outro trabalho bem legal que mostra que se você na sua adolescência, no seu joguinho preferido, e aqui eu não tenho vergonha nenhuma de falar, lá no CS, lá no FIFA, usou o seu dinheirinho para comprar as caixinhas que vem skin, eu comprei um pacotinho de figurinha, eu comprei um pacotinho que tem skin, que é aposta, tá? É aposta. A casa sempre está ganhando. E você tem um mercado disso. Você tem um mercado de skin. Então você vai comprar esperando ganhar skin para ganhar dinheiro em cima daquilo. A probabilidade de você se viciar no joguinho também é grande. Tá bom? Então tá bom. Dito tudo isso, da biologia, das probabilidades de vício, de como o vício funciona, tem um outro fator que a gente precisa colocar aqui na história. E esse fator é o fator social. Então sempre que a gente fala de vício, sempre a gente fala de adicção e principalmente como o vício destrói a sociedade em alguns aspectos, a gente precisa lembrar que a gente não pode só reduzir o vício ou uma interação às características biológicas do organismo de uma pessoa. Então, o que a gente tem visto é que o brasileiro médio, a pessoa que joga, ela enxerga o jogo como uma alternativa de ganho financeiro em uma sociedade em que ela não ganha nada. Em uma sociedade que ela é muito pressionada. E aí o pouco que o cara ganha, ele resolve apostar para ver se ganha mais. E aí quando ele perde, ele tem que apostar para recuperar aquilo que ele perdeu. E os joguinhos são desenhados para você ficar nesse ganha e perde o tempo todo. Então eu vou lá, ponho 100, perco 80, ganho 90, perco tanto, vai, volta, joga e perde, eu vou recuperar. E em um tempo muito pequeno você perdeu todo o dinheiro que você colocou lá. Só que se eu perdi 100, eu tenho menos 100 no meu orçamento. Então eu tenho que colocar mais 100 para recuperar os 100 que eu perdi, mais os outros 100. Tá bom? Certo? A gente pode falar o que a gente quiser quando a gente está produzindo conteúdo. Mas a gente precisa lembrar que a maioria dos influenciadores, sejam eles quem vocês quiserem falar,
sempre mostraram que eles estão ganhando dinheiro nessas plataformas. Então, por mais que tenha gente que argumente de eu nunca falei que era ganho financeiro, mas ninguém colocou vídeo perdendo. Ninguém colocou vídeo perdendo dinheiro nas plataformas. Tá? Então você vai lá, coloca 20, perde 20, coloca 40, perde 40, de repente você perdeu 1.000 por causa dos 20 iniciais. E o que se discute é que a sociedade pobre do jeito que ela é mais vulnerável, e os trabalhos mostram isso, os artigos mostram isso, os trabalhos sociais mostram isso, que as sociedades são mais vulneráveis a cair nesse tipo de discurso, a cair nessa estrutura dessas bets quando a gente está falando disso, tá? Outra coisa que a gente precisa dizer aqui, Emílio, eu não jogo no Tigrinho. Eu não sou uma pessoa burra. Emílio, eu não aposto em cassino. Eu não vou apostar na roleta que eu sei que eu vou perder. Emílio, eu não vou apostar no baccará porque eu sei que eu vou perder. Eu sou uma pessoa muito esperta. Eu só gasto dinheiro em aposta esportiva. Eu vou colocar o meu dinheiro lá no Corinthians e Flamengo. Eu vou colocar o meu dinheiro para ver se o Paquetá vai tomar cartão amarelo. É aí que eu vou colocar dinheiro. Em algo que eu tenho controle. Se você que está assistindo esse vídeo acredita nisso, volta lá para o começo do vídeo. Volta lá para aquele momento em que eu falei para vocês que a casa sempre ganha e você sempre perde. Então eu vou repetir. Você que acha que tem controle sobre alguma coisa, não o tem. Você vai perder. Certo? Você não tem controle. A casa faturou e lucrou 20 bilhões de reais no Brasil ano passado. E as pessoas, para isso, ficaram 23 bilhões de reais mais pobres. Você não vai ganhar. O sistema é desenhado para você perder. Tá bom? O que a gente precisa? A gente precisa regulamentar. Não pode ter propaganda de aposta. Se você que está assistindo esse vídeo segue um influenciador safado que aceitou fazer propaganda disso, você tem que parar de seguir essa pessoa. Esse cara é um safado. Ele sabe do que ele está falando. Ele sabe que você vai perder. Ele está te induzindo a perder dinheiro. Mesmo que ele fale que é para você entrar lá não para ganhar dinheiro, é só para se divertir. Ele é um safado. Ela é uma safada. Ele é um safade. Essa pessoa sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que ela está errada. Ela pode falar o quanto ela quiser que, não é uma renda secundária. É só para você entrar lá para se divertir. Beleza? Não existe se divertir. Não existe. Você quer se divertir? Compra um joguinho e vai jogar. Você quer se divertir com futebol? Vai pro estádio ou vai ver jogo ali. Não existe. O jogo é desenhado para te fuder, é desenhado para te ferrar, ele é desenhado para tirar o seu dinheiro. Não tem jogo consciente. Não existe jogo consciente. Em nenhum caso existe jogo consciente. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então a gente tá falando de um jogo que prejudica as pessoas, que é desenhado para você perder dinheiro, que as pessoas estão perdendo dinheiro, que uma porcentagem significativa das pessoas ficam viciadas e não tem controle sobre aquilo que estão fazendo, que afeta a população mais vulnerável que não tem dinheiro para nada e que ainda perde dinheiro nessas plataformas.
Então a gente está traçando esse cenário, a gente está traçando essa estrutura. Eu estou mostrando para vocês que esse negócio é desenhado para ferrar quem joga. Tá? Tô colocando isso para vocês. Dito tudo isso, os dois maiores grupos de comunicação do Brasil e, consequentemente, os dois maiores grupos de comunicação do mundo, que são a Globo e o SBT, se juntaram a grandes empresas de fora. Só para vocês terem uma ideia, a Globo se juntou a MGM e o SBT se juntou ao grupo OpenBet, a americana OpenBet, para abrir as suas casas de aposta no Brasil. O grupo Silvio Santos vai ter o Todos Querem Jogar e a Globo ainda não tem nome, mas ela se juntou ao grupo MGM, um dos maiores grupos de cassino do mundo, dos Estados Unidos. Se você que está assistindo não tem ideia do impacto que isso vai ter, a gente está errado. A audiência da Globo toda noite na novela é de 40 milhões de pessoas. 1/5 da população brasileira liga na Globo à noite. E a Globo vai ser dona de uma casa de aposta. O SBT vai ser dono de uma casa de aposta. O Jornal Nacional já tem propaganda de uma casa de aposta. As casas de aposta fazem propaganda nos maiores times de futebol do Brasil. O YouTube veicula criança. Eu vi um menino de 15 anos outro dia fazendo live de 6 horas em casa de aposta com 12 mil, 13 mil pessoas assistindo. Tem 700 pessoas nessa live aqui. Então o que eu quero dizer para vocês é que, do ponto de vista social e econômico, o que está acontecendo, essa pandemia da aposta é extremamente assustadora. Ela está chegando dentro da sala de aula, ela está chegando com os alunos. Tem celular vindo com um aplicativo de casa de aposta. E tem uns que são escrachados. O jogo do Tigrinho é aquela palhaçada, mas tem uns que são super bonitos. Parece que você está entrando num lugar que é limpinho. Não, aqui não tem sacanagem. Aqui não tem nada. Olha só, não é aquele bando de barulho, não é nada, é chique. Eu não gasto meu dinheiro com essas coisas. Eu faço a minha aposta nesse negócio que tá aqui. Beleza? Então é para você que tá assistindo ficar assustado, sim. É para você que tá assistindo não entrar nunca nesse negócio. Não colocar nenhum real nisso. É para você que tá assistindo, se você tem filhos, mexer no celular do seu filho e apagar o aplicativo. O cara aceita toda a forma de pagamento hoje. Ele aceita Pix, ele aceita cartão de crédito. Daqui a pouco vai vir na sua conta de telefone. Vai aceitar crédito do telefone. A gente já viu isso acontecendo em outros lugares. Vai acontecer de novo. Então eu recomendo sim, entra no celular do seu filho e vê se não tem o Tigrinho baixado lá. Ou se não tem qualquer bet instalada. E desinstala. E se tem no seu celular, entra no seu celular agora. Agora e apaga esse negócio. Ah, mas eu tenho não sei quanto dinheiro lá. Apaga essa porcaria. Apaga agora. Não tem como ganhar. Sabe como o influenciador ganha dinheiro? Com propaganda. Sabe a quantidade de dinheiro que os caras oferecem pra gente? Gigantesca. A gente recebe e-mail nos 3 elementos sempre, sabe? E é grana que muda a nossa vida. E a gente é otário porque a gente não aceita essa grana. Porque a gente tem um mínimo de consciência que a gente não quer levar isso pro nosso público. Não vale a pena. Tá bom? Não vale a pena. Não vale. Eu receberia dinheiro suficiente para em 2, 3 anos tá suavão da minha vida. É por isso que a galera aceita. Porque tem gente que recebe muito mais do que oferecem pra gente. Tá bom?
Beleza? Sabe como que você pode apostar na gente? QR Code aqui, ó. Manda dinheiro pra gente. Sabe por quê? Eu garanto 100% de retorno. Se você mandar 10 reais pra mim aqui no Blá Blá, eu garanto que vai ter vídeo terça e quinta. Live terça e quinta. E eu garanto que vai ter vídeo segunda, quarta e sexta. Garanto pra você. 100% de taxa de retorno. Clica aqui, ó. QR Code aqui, ó. Pix recorrente, hein? Se você garantir 10 reais todo mês, Pix recorrente. E se você acha que o Pix não vale a pena, eu vou te oferecer uma outra forma de pagamento. Tá aqui, ó. catarse.me/blablajude. Entra lá. Faz a sua fezinha aqui no Blabá. E ainda, ó, de brinde, hein? De brinde. Se você entrar agora e apoiar, eu vou te dar mais conteúdo. Biologia em meia hora, o maior e melhor podcast de biologia do país, tá bom? É o BlaBlaBet. Apoie o BlaBlaBet, tá? Era isso que eu tinha pra falar hoje. Beijo pra todo mundo que assistiu. Tomem cuidado. Entra no celular do seu avô. Tá gastando aposentadoria com essa merda. Entra no celular do seu pai. Tá gastando o salário dele com essa porcaria. Entra no seu celular agora e apaga o aplicativo. Agora. Agora. Tá bom? Beijo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e não seja um safado. Faz isso agora. Beijo. Tchau.